graça do Senhor Deus. E eu dei uma palavra então introdutória acerca de como esses 10 mandamentos foram entregues ao povo da aliança, no sopé do Monte Sinai. Demos início então, no culto passado, com o mandamento de número 1, não terás outros deuses além de mim. Quem deu a exposição foi o nosso irmão Jones, e hoje então eu quero me debruçar sobre o mandamento de número 2. Por favor, abra comigo, Êxodo capítulo de número 20. Êxodo capítulo de número 20, nós vamos ler verso 4, 5 e 6. A palavra do Senhor diz assim, eu vou ler aqui na minha versão, a NVI, e diz assim: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Aleluia. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, nessa noite. Nós te agradecemos por essa reunião pública, por essa Assembleia Santa, solene, Senhor, onde o teu povo se reúne para ouvir o teu Evangelho, para cultuar o teu nome, para te render louvores, para render graças, ó Deus, lembrar dos teus feitos. Ó Deus, nós chegamos, Pai, neste momento tão especial, onde o Senhor vai falar ao nosso coração. Pai, tal como diz o reformador, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Todos os dias nós estamos criando imagens e ídolos, ó Deus, que por meio da tua mensagem, que por meio do lembrete, Senhor, deste 2º mandamento, que possamos expulsar estes amores rivais, esses ídolos, esses falsos deuses, ó Deus, criados pela nossa imaginação e pelo nosso pecado. Por favor, ajuda-nos para a glória do teu nome. Eu peço para que o Senhor venha elucidar Cristo no nosso meio, encher o nosso coração com o teu Espírito Santo, Senhor, que possamos sair daqui cheios do teu Espírito, Senhor, cheios do teu Espírito, cheios de Cristo, cheios do teu Evangelho. Por favor, faz isso para a glória do teu nome. Senhor, eu peço e rogo para que o Senhor não permita que eu venha passar alguma impressão errada acerca de ti, Senhor. Não permita que eu venha, Senhor, pregar alguma inverdade ou trazer qualquer coisa que não venha do teu Evangelho, ou omitir qualquer verdade preciosa do teu Evangelho. Ajuda-me a pregar o teu Evangelho ao coração dos meus irmãos. Faz isso para a glória do teu precioso nome. É assim que todos nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Você já deve ter visto em documentários, em noticiários, a impressionante cidade de Varanasi, no coração da Índia, às margens do rio Ganges. Irmãos, eu tive a oportunidade de estar nessa cidade em 2016 e foi uma das mais impressionantes e perturbadoras experiências que eu já tive. Toda a Índia, ela é repleta de ídolos. Contudo, a cidade de Varanasi, ela é especialmente idólatra. Não há outro lugar no mundo comparado a Varanasi. Só nessa cidade de Varanasi são cultuados 33 milhões de deuses. 33 milhões de deuses e deusas. Em minha visita, irmãos, eu pude observar e entrar
em alguns templos e conversar com muitas pessoas. E há 3 desses 33 milhões de deuses que se destacam e são especialmente importantes ali. É a chamada a trindade do hinduísmo. Brahma, o Deus criador, Vishnu, o Deus preservador, e Shiva, o Deus destruidor. Praticamente toda a cidade, ela gira em torno da adoração a esses deuses. Sinos são badalados em seus templos. Incensos, orações, mantras e votos são feitos 24 horas por dia nessa cidade. Os 33 milhões de deuses conseguiram se incorporar ali na cultura de tal modo que até mesmo o cristianismo sofreu com o sincretismo ali desse panteísmo da cidade de Varanasi. A minha experiência perturbadora, ela também foi experimentada pelo apóstolo Paulo, quando chegou na cidade de Atenas, lá no primeiro século. Atos capítulo 17, verso 15, verso 16, Lucas ele registra o evento da seguinte forma. Diz o narrador Lucas, que os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver a cidade repleta de ídolos, que a cidade estava cheia de ídolos. Perceba comigo que Paulo ficou indignado. A versão Almeida, revista e atualizada, diz que o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade de Atenas. E a pergunta é, por que Paulo ficou com seu espírito tão agitado? Por causa da quebra do primeiro e do segundo mandamento, meus irmãos. Os atenienses estavam negando a verdade de Deus, revelada na criação, e se enveredando então com falsos deuses, criando imagens e esculturas e se prostrando diante delas. E é sobre isso então que o segundo mandamento, o mandamento que eu quero expor hoje, vai falar. É isso que o segundo mandamento quer corrigir e alertar os homens sobre o verdadeiro Deus e o seu culto. Como nós veremos, irmãos, o segundo mandamento fala muito mais do que a literalidade de fazer imagens com fins de culto. O segundo mandamento fala sobre isso, mas não apenas sobre isso. Como nós veremos, no cerne do mandamento está a proibição da adoração arbitrária. No âmago do segundo mandamento está a proibição enfática de adorar a Deus da maneira que escolhemos, ao invés de adorar a Deus da forma que Ele requer nas Sagradas Escrituras. Você deve perceber que tanto o primeiro como o segundo mandamento, eles se preocupam com o verdadeiro culto. O primeiro mandamento nos ensina a adorar somente a Deus, o único e o verdadeiro Deus. E o segundo mandamento nos ensina como adorá-lo. Por que os 10 mandamentos abrem com esses 2 mandamentos que proíbem a idolatria? Porque, meus irmãos, nós temos um coração idólatra. Nós temos um problema com a adoração falsa. Por vezes nós adoramos falsos deuses, e outras vezes nós adoramos o Deus verdadeiro da maneira errada. E de fato nós somos idólatras natos. Desde que nós nascemos, nós vivemos e crescemos com o coração disposto à idolatria.
A queda, ela nos trouxe um profundo vazio religioso. Nós fomos criados para adorar a Deus, mas a Bíblia diz que nós fomos destituídos da glória de Deus. O vazio permaneceu. Nós precisamos adorar a Deus, porque este foi o propósito da nossa criação. Em outras palavras, o homem nasce idólatra pelo seu anseio natural de se relacionar com o divino. Portanto, meus irmãos, nós temos que adorar a Deus. Nós temos que adorar. E nós adoramos. E aí eu quero ver com os irmãos, eu quero explanar algumas razões de Deus ter proibido o uso de imagens e de qualquer outras coisas que o represente na adoração. Quero ver algumas razões aqui para Deus ter proibido o uso de imagens de escultura para representá-lo no ato da adoração. Em primeiro lugar, imagens e representações, elas implicam em fabricação e finitude. Em primeiro lugar, as imagens e as representações, elas implicam em fabricação e finitude. Todo ídolo visível vai demandar fabricação, vai demandar finitude. Um ídolo é algo material e a sua essência revela a sua limitação. Que poder, meus irmãos, há num ídolo que pode ser fabricado por mãos humanas? Que poder há num ídolo que é restringido no espaço e no tempo, em volume? Todos eles são feitos segundo a imaginação dos homens. Eles são finitos, eles são limitados. Quando Deus proíbe fazer imagens de ídolos, Deus não somente está referindo a imagens de outros deuses, mas imagens também que são feitas para a sua própria representação. A imagem que Deus está propriamente proibindo aqui é a imagem dele, haja vista que outros deuses já foram proibidos no primeiro mandamento. E obviamente, meus irmãos, que isso não condiz com o ser de Deus, que é infinito em toda a sua essência. Não há como reduzir aquele que é eterno em matérias ou materiais perecíveis pelo tempo. Não há como reduzir o eterno em materiais que são estragados, são perecíveis, se corrompem pelas circunstâncias. Tudo aquilo que é criado é finito, ou seja, tem um prazo de validade, quebra, desmancha, enferruja e, por fim, deixa de existir completamente com o tempo. E pelo fato, então, de ser Deus soberano, o Deus criador, o Deus insondável, ele não pode ser reduzido à imaginação do homem, naquilo que o homem pode criar. Ora, imagens e ídolos implicam necessariamente em algo finito e fabricado. E isso jamais pode representar completamente o nosso Deus. Por favor, abra comigo em Isaías. Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44. Abra sua Bíblia no meio, você vai achar Salmos, e corre um pouquinho para frente, você vai encontrar o texto de Isaías, capítulo 44, do verso 9 ao verso 17. Veja o que o profeta diz acerca dos ídolos. Todos os que fazem imagem, nada são, e as coisas que estimam
são sem valor. As suas testemunhas nada veem, nada sabem, para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem que nada lhe serve? Todos os seus companheiros serão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens, que todos eles se ajuntem e declarem a sua posição. Eles serão lançados ao pavor e à vergonha. O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas. Modela um ídolo com martelo, forja-o com a força do braço. Ele sente fome e perde a força, passa sede e desfalece. O carpinteiro mede a madeira com uma linha e faz um esboço com um traçador. Ele o modela toscamente, com formões, e o marca com compassos. Ele o faz na forma de homem toda a sua beleza, para que habite no santuário. Ele derruba cedros, ou talvez até apanhe um cipreste, ou ainda um carvalho. Ele o deixou crescer entre as árvores da floresta, ou plantou um pinheiro, e a chuva o fez crescer. É combustível usado para queimar. Um pouco disso ele apanha e se aquece. Acende um fogo e assa um pão. Mas também modela um Deus e o adora. Faz uma imagem e se encurva diante dela. Metade da madeira ele a queima no fogo. Sobre ele ele prepara a sua refeição, assa carne e come a sua porção. Ele também se aquece e diz: estou aquecido, estou vendo o fogo. Do restante ele faz um Deus, o seu ídolo. Ele inclina-se diante dele e o adora. Ora a ele e diz: salva-me, tu és o meu Deus. Veja aqui a ironia, veja aqui a idiotice, irmãos, de fazer um ídolo de madeira. A mesma madeira que o carpinteiro pega, corta lá no mato para se aquecer, porque tem frio. Ele pega essa mesma madeira para colocar, para fazer uma lenha ali no churrasco, para fazer uma lenha para se aquecer. Este é o Deus formado pelos idólatras. Por isso o segundo mandamento, ele inicia com: não farás, não farás, não farás. Deus não quer que venhamos contemplá-lo através de uma coisa, mas através da sua voz, através da sua revelação e da sua essência. Ele é infinito, ele é eterno, ele é invisível. Qual é a imagem ou fabricação que pode representar este Deus? O puritano Stephen Charnock, ele nos ajuda quando pensamos sobre esses atributos incomunicáveis de Deus. Ele vai dizer o seguinte: tudo que Deus é, Ele o é infinitamente. Conceba-o como excelente, sem qualquer imperfeição, um espírito sem partes, grande sem quantidade, perfeito sem qualidade, em toda parte sem um lugar, poderoso sem membros, entendimento sem ignorância, sábio sem raciocinar, luz sem trevas, infinitamente mais excelente que a beleza de todas as criaturas. E quando você estiver alcançado o mais elevado, conceba-o ainda de modo superior o que pode conceber na alma, e reconheça a debilidade da sua mente. E aí Stephen Charnock, ele vai dizer o seguinte: e para qualquer concepção que tenha vindo à sua mente, diga: isso não é Deus. Deus é maior do que isso. Deus é maior do que eu estou imaginando. E aí eu me refiro agora às nossas crianças, aos nossos filhos, crianças. A Bíblia fala muitas verdades acerca de Deus. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus é amor. Deus é amor. Onde está isso? Em 1 João capítulo 4, verso 8. Deus é amor. O apóstolo João vai dizer também que Deus é luz. Deus é luz. 1 João capítulo 1, verso 5. Sabe o que quer dizer que Deus é amor? Você sabe desenhar o amor? Você não sabe desenhar o amor. Você sabe desenhar um coração.
Você sabe desenhar um coração, mas o coração é coração. Amor não se desenha. Luz não se desenha. Nós não conseguimos ver a luz. Nós conseguimos ver o que a luz ilumina. Talvez o mais próximo, nós conseguimos ver os raios da luz, os raios do sol, mas nós não conseguimos ver a luz. A Bíblia diz que além de Deus ser amor e espírito, Deus também é, ou melhor, Deus, além de Deus ser amor e Deus ser luz, Deus também é espírito. Como é que nós desenhamos espírito? Nós não conseguimos desenhar espírito. Espírito não tem forma, espírito não tem corpo. E é por isso que ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque o nosso Deus não se restringe a uma imagem. Por isso que você precisa guardar, meu irmãozinho, minha irmãzinha, a sua mente de pensar que Deus é um velhinho. Não pense, né? Não imagine assim, que Deus é um velhinho, né? de cabelinhos bem brancos, de olhos claros, sentados numa poltrona, né? Com um cajado na mão. Deus não é assim. Qualquer coisa que você venha pensar acerca de Deus, não é assim. Deus é sempre maior do que você pode pensar. Por isso, eu não posso pedir para você desenhar Deus, porque eu não sei como é que Ele é. Amém, crianças? Em segundo lugar, ídolos implicam em controle. Ídolos implicam em controle. Não somente ídolos implicam em fabricação e finitude, mas ídolos também implicam em controle. Os ídolos, eles vêm à existência por meio de uma arte criativa. Ora, não é o Criador, o artista maior do que a sua arte, maior do que a sua criatura? Se essa é uma verdade com relação a nós e o nosso Deus, também é verdade com os idólatras e seus ídolos. Quem cria ídolos, os cria para que eles possam ter controle sobre esses ídolos. Em outras palavras, os idólatras querem domesticar este ídolo. Os idólatras querem bajular este ídolo. Os idólatras querem manipular esse ídolo, supervisionar esse ídolo e, por fim, controlar este ídolo. Irmãos, essa falta de controle que os hebreus tinham para com Yahvé, não eram os hebreus que controlavam Yahvé, era Yahvé que controlava os hebreus. Essa falta de controle que os hebreus tinham do seu Deus, o Deus único e verdadeiro, foi motivo de chacota pelos povos vizinhos. Abra comigo, por favor, no Salmo de número 115. Salmo de número 115. Verso de número 2, veja comigo. O salmista pergunta: por que perguntam as nações, onde está o Deus deles? As nações vizinhas a Israel perguntavam: onde é que está o Deus de Israel? Em outras palavras, as nações vizinhas diziam o seguinte: eles tributam glória a Yahvé. No entanto, onde é que está Yahvé? O Deus dos hebreus não tem imagem alguma no templo, não tem imagem alguma no tabernáculo. E esse era o tipo de zombaria que os judeus odiavam. Pois essa falta de representatividade artística, religiosa dos judeus, era grande motivo de chacota entre os pagãos.
Todavia, a falta de representações por meio de imagens e esculturas não limitava o nosso Deus Yahvé. Muito pelo contrário. Deus não se rebaixou e deixou-se ser representado por nenhuma representação criada pela imaginação humana. A ausência de imagens e esculturas não contrariava o Senhor de Deus, antes o favorecia. Por quê? Porque ídolos implicam em controle. Ainda no verso 3, veja comigo, que nós temos a resposta para essa indagação dos judeus. Os hebreus respondiam: o nosso Deus não está contido numa imagem. O nosso Deus não está limitado, não é feito por meio da fabricação de idólatras. Não, o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Em outras palavras, os judeus estão respondendo à chacota das nações vizinhas, dizendo o seguinte: vocês estão perguntando a nós onde está o nosso Deus? Seria menos idiotice da parte de vocês perguntar aonde Ele não está. O nosso Deus está controlando todas as coisas e fazendo tudo o que lhe agrada. Meus irmãos, não há a mínima comparação entre os falsos deuses e o nosso único Deus verdadeiro. Todos os ídolos, todos eles são fabricados, eles são pequenos, eles são fúteis, eles são inúteis. Por isso Deus proíbe o seu povo de fazer qualquer representação com fins de adoração. O nosso Deus não conhece rivais, o nosso Deus não conhece concorrência, o nosso Deus não conhece oponente, o nosso Deus não conhece adversário. Ninguém pode ficar diante do nosso Deus. Pegue todos os 33 milhões de deuses de Varanasi, coloque todos eles diante do nosso Deus, e todos eles caem por terra, porque são ídolos, são falsos deuses, são inúteis, são pequenos, são finitos. A estátua de Padre Cícero, lá no Horto, eu tive lá, evangelizando entre os romeiros. A estátua está lá em cima do Horto, uma bengala na mão, olhando para Juazeiro do Norte, para Crato. Está lá fixa, mas basta 2 ou 3 com uma marreta e acabou, ele é destruído. O mesmo com a Nossa Senhora do Círio de Nazaré. Pode até mesmo arrastar multidões pelas ruas de Belém do Pará. Mas se cair no chão, se um daqueles romeiros ali, ela vai dentro de uma berlinda, assim. As nossas irmãs aqui devem conhecer bem as festas não conhecer bem, né, mas sabe como é que é o Círio de Nazaré. Basta aquela corda, irmão, ser puxada, uma multidão simplesmente, começar ali a balançar, 3 ou 4 cair por cima daquele carro. A Nossa Senhora do Círio de Nazaré, ela cai no chão e ela quebra, porque é gesso. Todos verão que ela não passa de um gesso. Isso é verdade para com todos os outros ídolos, criados pela imaginação humana. Todos eles são obras fabricadas, inúteis, sem vida. Veja que ainda no Salmo 115, verso 4 ao 8, o salmista vai dizer: os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não pode falar. Tem olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas não podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Nem emitem som algum com a sua garganta. Tornem-se inúteis como eles, aqueles que o fazem, todos os que nele confiam.
Por que os homens criam ídolos? Eles desejam controlá-los. Eles são bajuladores. Eles são pagadores de promessas. Eles procuram seus ídolos por conveniência, esperando que eles possam fazer alguma coisa para suprir o seu coração idólatra. Em Juazeiro do Norte, irmãos, eu presenciei pessoas subindo o horto de joelhos. É uma rampa, é um monte enorme. E as pessoas começam a pagar as suas promessas, as suas penitências, subindo de joelho, ao ponto de chegar lá diante do Padre Cícero com a rótula do joelho aparecendo e um rastro de sangue em meio às ruas. O que é isso? Pessoas tentando controlar. O que está por trás disso? Eles querem controlar os seus ídolos. Eles querem chamar a atenção dos seus ídolos, a fim de que eles possam recompensar o tamanho do sacrifício. Ou seja, por trás daquele coração, há uma pessoa tentando controlar o seu Deus. Por que os papistas pegam um tal do Santo Expedito, né? Os papistas ali que passam dos 40 anos e não conseguiram arrumar um casamento, pegam o tal do Santo Expedito, coloca de cabeça para baixo dentro da água, afogando. Eu fico imaginando, né, se existisse realmente o tal do Santo Expedito, ele olhando para os seus fiéis assim, pelo amor de Deus, vocês estão tentando me afogar? De fato, meus irmãos, a idolatria, tudo isso, é para chamar a sua atenção para o fato de que a idolatria, ela é desprovida de qualquer reflexão, de inteligência. E aí eu chamo novamente a atenção das crianças. Crianças, talvez você já percebeu, já viu, lá na praça do centro da nossa cidade, algumas estátuas bem interessantes. São estátuas ali, das primeiras famílias que chegaram na nossa cidade. Uma outra estátua que talvez você já viu, é aquela estátua ali, né? O verdadeiro homem de ferro, na frente da Tupi. Eu passava, quando era criança, por meio daquela estátua, ela parecia tão, né, tão grande, parecia um gigante. Hoje eu vejo, tem, sei lá, 7 metros, 8 metros talvez. Mas o interessante, crianças, é que você pode chegar diante de qualquer uma dessas estátuas e conversar com elas. Elas não vão responder nada, elas não vão fazer nada, elas não vão te ouvir. Elas estão paradas. Sabe por quê? Porque essas estátuas são sem vida. Elas não têm vida. Contudo, o nosso Deus, Ele proíbe que nós venhamos a cultuar estátuas. Porque o nosso Deus, Ele sabe, crianças, de que essas estátuas, elas não podem fazer nada. Nós não podemos fazer o sinal da cruz, se ajoelhar. Nós não podemos fazer nada para com essas estátuas, porque elas não podem fazer nada para nós. São somente imagens, elas não têm poder algum. Em terceiro lugar, meus irmãos, além dos ídolos serem fabricados e por essência serem finitos, implicando em controle da parte dos idólatras, em terceiro lugar, ídolos também implicam em necessidade. Todos os ídolos precisam de coisas básicas, todos eles. Eles precisam ser transportados, eles precisam ser alimentados, eles precisam ser vestidos, eles precisam ser abrigados, eles precisam ser limpos.
A maioria das necessidades desses ídolos é o que traz o culto desses idólatras. Os idólatras gastam tempo, meus irmãos. A maior parte do culto dos idólatras está para servir o seu ídolo nas suas necessidades. Eles são bajulados e facilmente comprados por oferendas e votos. Quando eu caminhava, meus irmãos, nas ruas de Varanasi, eu via milhares de pessoas ao longo do dia e da noite em atividades para suprir a necessidade desses ídolos. Eram sinos que deveriam ser tocados, eram incensos que deveriam ser queimados, eram mantras que deveriam ser cantados, lamentos. Por quê? Porque os ídolos têm necessidades. Há templos enormes na Índia, por exemplo, onde o deus desse templo são enormes ratazanas, ratos podres, ratos enormes. E o deus rato, ele precisa ser alimentado. Famílias inteiras, meus irmãos, levam uma espécie de umas travessas cheias de leite, colocam na frente desse templo e começam então a sair do meio daqueles templos ratos enormes, ao ponto deles todos ficarem em volta daquela bacia, tomando daquele leite. Ídolos precisam ser alimentados. E o que é pior, as mães depois pegam o resto e ainda dão para os seus filhos beberem. Esses são os ídolos, ídolos que precisam de leitinho. Esse é o tipo de adoração que o ídolo exige. São deuses fracos. Eu soube alguns dias atrás que a santa padroeira lá do Círio de Nazaré, lá do Belém, do Pará, é pago, irmãos, um estilista para fazer o ornamento dela. Ela tem um estilista próprio, bem pago para fazer o ornamento, né, dessa santa padroeira lá do Círio de Nazaré, para enfeitar aquele carro dela. Ela precisa até mesmo de um estilista. Ela precisa de um estilista, isso implica em necessidade. Paulo tratou disso na cidade de Atenas. Ouça, só ouça, Atos capítulo 17, versos 24 e 25. Paulo está debatendo com os atenienses, ele vai dizer: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. O nosso Deus não necessita de coisa alguma, é Ele que dá a vida ao homem e tudo que o homem necessita. Mas o ídolo tem necessidades. O profeta Elias chegou a zombar dos profetas de Baal, trazendo isso à tona. Cadê o Deus de vocês? Lá no Monte Carmelo, naquele encontro de poder, cadê o Deus de vocês? Gritem mais alto. Gritem mais alto. Talvez ele não está ouvindo. E por fim ele diz assim: talvez Baal esteja no banheiro, né? Em outras palavras, Baal está fazendo número 2, está ocupado, não vai ouvir vocês. Quem sabe? Veja, o Deus dos idólatras é um Deus que tem necessidades, até mesmo fisiológicas, segundo o profeta Isaías. São completamente dependentes, são necessitados. E aí eu chamo novamente a sua atenção
meu irmãozinho e a minha irmãzinha, para o fato de que o nosso Deus, Ele é maior do que os falsos deuses dos idólatras. Os ídolos, essas imagens, crianças, que as pessoas fazem com suas próprias mãos, pessoas que não conhecem a Deus, são tão fracos que elas precisam ser levadas, né? Essas imagens precisam ser levadas de um lado para o outro. E se essas imagens cair, elas quebram. Talvez, criança, você, de uma forma descuidada, já bateu, né, com a sua mão num copo de vidro, ele já caiu, já quebrou. Já aconteceu isso contigo, Pedro? Já bateu num copo, o copo caiu no chão e quebrou? Então, isso é o que acontece com os ídolos, com esses deuses dos pagãos. Se eles caírem ao chão, eles quebram em 1000 pedaços. E aí eu queria que você desenhasse aí, por favor, desenhe para mim um copo quebrado no chão. E ao lado escreva assim: os ídolos são como este copo quebrado, eles são fracos e se caírem ao chão, eles quebram. Os ídolos são fracos, se caírem ao chão, eles quebram. Em quarto e último lugar, ídolos também implicam em imoralidade sexual e em promessas de procriação. Falsos deuses, ídolos, imagens, implicam em imoralidade sexual e em promessas de procriação. Irmãos, um aspecto interessante das falsas religiões é que quase sempre os seus ídolos são comprometidos com imoralidade sexual e com promessas de procriação. O professor Albert Muller, comentarista bíblico, ele vai dizer que se você olhar em uma enciclopédia ilustrada e encontrar figuras de diversos ídolos, encontrará algo grotesco e óbvio: a perversão da sexualidade. Parece haver uma ligação direta entre a adoração de ídolos e a perversão da sexualidade. Muitos ídolos são pintados com a genitália ampliada e traços exagerados. Não há sutileza aqui, as estátuas e as imagens são geralmente profanas e pornográficas, ilustrando a sexualidade exagerada, o físico exagerado e a habilidade de procriação exagerada. As pessoas adoravam esses ídolos pelo dom da procriação e pela força produtiva deles. Irmãos, a idolatria e a perversão sexual estão tão ligados que Paulo nos diz que, inevitavelmente, idólatras trocarão as suas práticas sexuais, tal como manda a receita do Criador, por práticas antinaturais, isto é, por práticas homossexuais. A tese de Paulo, a partir de Romanos capítulo 1, verso 18, é que a idolatria vai refletir, vai produzir uma perversidade sexual. Por favor, abra comigo em Romanos, vamos ler esse texto. Romanos capítulo de número 1. Romanos capítulo de número 1, a partir do verso 20, veja comigo. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos
tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal, veja aqui a idolatria, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até mesmo as mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Veja, perceba aqui como a idolatria, esta troca da verdade de Deus, o suprimir da verdade de Deus pela mentira, vai descambar em perversão sexual. É o que Paulo está dizendo. E é o que nós podemos ver. Os ídolos dos pagãos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, eram ídolos que estavam sempre envolvidos com a perversão sexual e com promessas de procriação. Sempre. Por exemplo, quando você ler no Antigo Testamento, os profetas denunciando os postes ídolos. O que são postes ídolos? Irmãos, eram árvores frondosas, árvores grandes, que eram esculpidas ali, uma genitália de um deus, poderia ser Astarote, poderia ser Aserá, poderia ser um Baalim, e as pessoas então procuravam esses postes ídolos, essas grandes árvores, para praticarem todo tipo de perversão sexual com promessa de procriação. O mesmo no Novo Testamento. Se você procurar hoje, se você ir hoje à Turquia e encontrar as ruínas da cidade de Éfeso, você vai ver ali os templos. Por exemplo, o templo de Ártemis, com genitálias gigantes esculpidas ainda nas paredes dos templos. Ou mesmo na cidade de Corinto, onde havia ali 1000 sacerdotisas sexuais do sexo. Obviamente, sexuais do sexo, né? Fui completamente redutivo aqui. Mas havia ali 1000 sacerdotisas, profetisas, dispostas a praticarem todo tipo de perversão sexual. Você pode pensar assim, ok, mas isso ficou no passado. Não, não ficou no passado. Eu indico inclusive um livro aqui do Peter Jones. É um livro que eu já li há algum tempo atrás. O nome do livro é Ameaça Pagã, da editora Cultura Cristã, onde Peter Jones praticamente vai trazer essa verdade de que os ídolos antigos, aqueles ídolos dos panteões, eles estão de volta, só trocam um rótulo. Tal como, já cantava Belchior, os nossos ídolos ainda são os mesmos, e as aparências não enganam, são os mesmos. Em 2006, irmãos, o que causa maior perturbação e nos assusta é que esses ídolos, não estão mais
restringidos a imagens e esculturas. Eles gostam, mas não estão mais restringidos a isso. Onde é que eles estão? Eles estão nas páginas dos livros. Eles estão nos roteiros de Hollywood, nos roteiros das séries. Eles estão dentro das universidades, eles estão dentro das ideologias, tanto de esquerda como de direita. E o pior, eles estão adentrando as igrejas evangélicas. Em 2006, a Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, a PCUSA, na verdade, são duas, uma mais conservadora e uma completamente liberal, a PCUSA. Ela recebeu um relatório, irmão, sobre a Trindade, no qual a denominação e as suas igrejas, elas eram incentivadas a adotar uma nova Trindade. E para se adotar uma nova Trindade, você precisa de uma nova adoração. As igrejas deveriam trocar os nomes, não mais chamar a Trindade de Pai, Filho e Espírito Santo. Os sacerdotes e as sacerdotisas, as pastoras, poderiam chamar, por exemplo, Deus de a fonte transbordante, o Filho como a água viva e o Espírito Santo como o rio fluente. Ou mesmo o fogo consumidor, a espada divisória e a tempestade que destrói as montanhas. Veja, o que está por trás disso, irmãos? Idolatria pura e simples. É uma idolatria que está desembocando em perversão sexual. É óbvio que o nosso Deus, ele não tem sexo. Mas o livro que o nosso Deus escreveu, por meio de autores inspirados, nos ensina a chamar Deus no gênero masculino. É o nosso Deus. O Filho bendito, por causa da encarnação, tomou o corpo de um homem. Se tornou homem, um ser masculino. Contudo, idólatras se infiltraram dentro das igrejas e perverteram até mesmo o gênero da Santíssima Trindade. Outras trindades aqui sugeridas, nesse concílio foi, para Deus, o nosso Pai, Mãe compassiva, Filho amado e o Espírito Santo, o ventre que dá a vida. O que é isso, meus irmãos? É colocar a Trindade dentro do falso culto dos cananeus. É trocar o nosso Deus triuno, santo, Pai, Filho e Espírito Santo, por antigos ídolos dos cananeus. Portanto, o Senhor Deus nos proíbe a fazer qualquer tipo de imagem, ídolo, fabricação a fim de adorar, a fim de se prostrar. Quais as consequências para tamanho pecado? Vai nos dizer, Êxodo, capítulo ainda 20, veja comigo o mandamento. Quais as consequências para tamanho pecado, não somente para uma geração, mas para as seguintes? Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra, não te prostrarás diante deles, neles prestarás culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração, daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações, aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Veja que Deus se identifica aqui como um Deus zeloso. Deus zeloso. Ele é zeloso não porque ele tem inveja de outros deuses. Deus sabe que os falsos deuses não são nada. Ele é zeloso porque ele tem afeto pelo seu povo, Israel. Ele expressa o seu amor pelo seu povo e o cuidado que ele tem como um pai por seus filhos. Deus leva tão a sério esse zelo que qualquer inclusividade, abertura para esses ídolos vai ter juízo sério, não somente para aquela geração, mas também para as gerações seguintes.
O castigo alcança até a 4ª geração daqueles que desprezam o culto correto ao Senhor Deus. Irmãos, aqui uma nota. Isso não quer dizer, isso não significa uma maldição geracional. Isso não significa um feitiço, uma opressão, demoníaca que vai passando de pai para filho. Não. Isso não significa que uma criança justa, ela vai ser punida injustamente pelos pecados do seu pai ímpio. Inclusive, esse foi um mal entendido que os judeus por vezes estavam concebendo. Inclusive, Ezequiel capítulo 18, verso 20 vai corrigir. Ezequiel vai dizer: aquele que pecar é que vai morrer. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Em outras palavras, Deus não diz a uma criança assim: olha, fim da linha, criança, fim da linha para você. Por que, Deus? Porque você teve um pai ímpio, você teve um pai idólatra. Então, é realmente o que eu vou fazer com você. Você vai ter que pagar por isso. Não. Deus não faz isso. Esse mandamento, ele fala acerca do juízo de Deus sobre aqueles que andam e seguem na mesma vida idólatra dos seus pais, dos seus avós e dos seus bisavós. O neto, ele não quer romper com a idolatria do seu avô. O filho não quer jogar fora os ídolos do seu pai. Não, ele quer continuar na idolatria. Veja aqui que a visitação de Deus e o castigo cairá sobre aqueles que odeiam ao Senhor. Aqueles que desprezam o Senhor Deus. Portanto, os filhos compartilham o castigo dos seus pais, porque os filhos compartilham também os pecados dos pais. Contudo, Deus não somente ameaça o seu povo, Ele também faz promessas preciosas para o seu povo. Ele prometeu mostrar misericórdia a milhares de gerações, daqueles que o amam, até 1000 gerações. Milhares de descendentes do crente será alcançado com a misericórdia irrestrita da parte de Deus. A misericórdia cai sobre aqueles que amam. A misericórdia estendida da parte de Deus cai sobre aqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Verso de número 6. Esse é o nosso Deus, gracioso. É um Deus de juízo, mas é um Deus de graça também. É um Deus de graça e de misericórdia, que promete alcançar os nossos filhos, que promete alcançar. Se nós amamos e guardamos os nossos mandamentos, os nossos filhos vão amar e vão obedecer o Senhor, olhando para nós, nos copiando como pais, e vão ser alcançados pela graça do Senhor. É essa a minha oração, irmãos. E Deus vai alcançar o coração deles. E Deus vai alcançar o coração deles com misericórdia, que é promessa. E agora tem umas aplicações para nós. Eu sei que eu trouxe algumas aplicações durante o sermão, mas eu tenho pelo menos duas. A primeira delas: Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível. Diz o mandamento: eu vou alcançar com bondade até 1000 gerações. Você quer ter uma família abençoada com a bondade do Senhor? Você deseja ver a bondade do Senhor estampada, presente em cada área da sua vida, em cada cômodo da sua casa, em cada negócio que você fecha, em cada sinal que você para, em cada esquina que você dobra? Olhe para Cristo. Olhe para Jesus Cristo.
Não faça das suas ambições um ídolo. Trabalhe, e trabalhe duro. Estude. Mas não faça desses planos, dessas ambições, o seu ídolo. Dependa exclusivamente do Senhor. Não dobre os seus joelhos diante de falsos deuses, de ídolos tão diversos, das ideologias presentes. Irmãos, nós fomos criados para a glória do nosso Deus. O nosso Deus, Ele não exige de nós sacrifícios ritualísticos. Não. O nosso Deus, Ele exige de nós a nossa vida e a nossa obediência pela mediação de Cristo Jesus. Portanto, você deseja ver a bondade de Deus em todas as áreas da sua vida? Olhe para Cristo Jesus. De fato, o nosso Deus, Ele é invisível. Mas Cristo tornou visível esse Deus invisível. O Deus que era invisível no Monte Sinai foi visto na face de Cristo Jesus. Cristo Jesus, em sua encarnação bendita, fez Deus visível. Ele é a nossa revelação, irmãos, não apenas verbal, mas pessoal. Deus se revelou em Cristo Jesus. Portanto, qual a necessidade de ídolos? Qual a necessidade deles? Jesus disse em João capítulo 14: não se perturbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu não teria vos dito. Mas eu vou preparar lugar para vocês, voltarei e os levarei para mim, para que vocês possam estar onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Diz o texto que Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde tu vais. Como nós podemos então saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E Jesus continua: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o Pai. E Filipe perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus então respondeu para Filipe no verso 9: você não me conhece, Filipe, mesmo que eu tenha passado tanto tempo com você? Quem me vê, vê o Pai. Cristo revelou a glória de Deus. Escrevendo aos Colossenses, Paulo vai dizer, no capítulo 1, a partir do verso 15, Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam trono, soberania, poder, autoridade, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo receba a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a sua plenitude e por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, estabelecendo a sua paz por meio da cruz, do seu sangue derramado na cruz. O escritor de Hebreus vai dizer no capítulo 1, há muito tempo Deus falou conosco por meio de muitas maneiras, mas nesses últimos tempos falou-nos através de Cristo Jesus, que é herdeiro de todas as coisas. O Filho é o resplendor de Deus, é a expressão exata do seu ser.
O apóstolo João, ele inicia o seu evangelho dizendo: aquele que é a palavra tornou-se carne. Nós vimos a sua glória, a glória como de um unigênito vindo do Pai. Todos aqueles que veem Cristo Jesus, veem o Pai. Cristo Jesus, Cristo Jesus. Olhar para Jesus é olhar para a face daquele que não poderia ser visto no Sinai. Mas Jesus o tornou visível. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? E a segunda aplicação, será que nós somos iconoclastas radicais? Será que nós, vamos pegar uma marreta nas nossas mãos e vamos destruir toda imagem, toda escultura? Obviamente que não, irmãos. O Evangelho nos chama a um equilíbrio. A proibição de fazer imagens aqui do Deus triuno não significa que nós teremos de destruir e queimar os nossos presépios, por exemplo. Ou mesmo menosprezar as obras de arte que estão retratando algum episódio do Evangelho. Não é isso. Deus não é contra as obras de arte. Nem mesmo Ele restringe os seus filhos de refletir Deus como homem, isto é, tendo um corpo. Não precisamos proibir as nossas crianças, por vezes, de assistir um desenho onde temos ali a figura de Jesus. Por quê? Nós não estamos ensinando os nossos filhos que aquela figura ali, de fato, é Jesus. E ela precisa, então, adorar aquela imagem ali. Não é assim, irmãos. O nosso Deus nos chama a um equilíbrio. Precisamos, de fato, vislumbrar, por exemplo, se você chegar na Capela Sistina, você vai ver ali, no teto, aquela coisa maravilhosa, feita por Michelangelo. Como é que um cristão reformado olha para aquela imagem? Com apreciação, obviamente, não é Deus ali, mas é uma graça comum do Senhor Deus em abençoar homens com a beleza da arte. Pegue, por exemplo, o Cristo do João da Cruz, de Salvador Dalí. Depois, bote no Google, procure. O Cristo de João da Cruz, Salvador Dalí. Uma obra maravilhosa, uma pintura, um óleo sobre tela. Uma coisa maravilhosa. Como é que nós, reformados, nós lidamos com isso? Obviamente, irmãos, nós não somos iconoclastas radicais, destruidores de qualquer obra de arte que venha representar a nossa fé. Inclusive, a nossa sociedade, ela precisa dessas representações. Não para o exercício de culto, mas para nos lembrar a nossa fé. O Ocidente ele foi abençoado pela fé cristã. O que nós precisamos fazer? Obedecer ao mandamento e jamais tomar qualquer coisa criada como uma mediação. Eu não faço uma mediação de um presépio. Eu não faço como uma mediação apreciando uma obra, por exemplo, de Salvador Dalí, ou a Capela Sistina, ou a escultura Pietà de Michelangelo, uma coisa maravilhosa, uma escultura feita em mármore. Nós não vamos nos dobrar os nossos joelhos e fazer o sinal da cruz e reverenciar Deus por meio daquela imagem. Não. Nós não somos iconoclastas radicais. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Olhemos para Jesus. Sempre para o Evangelho. Para as ordens, para o Evangelho, para a graça de Cristo Jesus. Quem vê Jesus, vê o Pai. Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite. Obrigado por essa mensagem
por esse mandamento tão precioso, ó bendito Deus. Graças nós te damos neste momento, por este freio, Senhor, pelo Senhor corrigir o nosso culto. Não apenas nós devemos adorar o Deus verdadeiro, nós precisamos também saber como adorar este Deus verdadeiro. Um Deus que tão somente é adorado pela mediação do Filho bendito Cristo Jesus. Nós louvamos o teu precioso nome por meio de Cristo Jesus. É assim que nós oramos dizendo amém e amém.